A paz do Senhor Jesus, minhas queridas, estamos aqui para mais uma live da UFADAB, o Palavras Femininas, vai ser uma palavra de fé entre mulheres de Deus. Mas, antes da gente começar essa live, eu gostaria de fazer uma oração. Amado Deus, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade de estarmos aqui na Tua presença. Te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha nos usar, que possamos, Senhor, ser instrumento de bênção, Senhor, para aqueles que estarão nos ouvindo. Sê conosco, Senhor, abençoa cada uma de nós que aqui estamos e abençoa também, Senhor, aqueles que estão na live nos assistindo. Em nome de Jesus, amém. Hoje nós estamos aqui para falar de um tema muito interessante, que é sobre os nossos filhos. Os nossos filhos, na verdade, são uma missão que o Senhor nos deu. E nós estamos aqui hoje com a anunciada, que vai estar nos ajudando nessa live, com as perguntas. A paz do Senhor, anunciada, seja bem-vinda. Obrigada. Estamos aqui também com a Fabíola, que é psicóloga. Ela trabalha já com os adolescentes há 13 anos, e é mãe da princesa também, da Luísa, que está com 5 anos. A paz do Senhor, Fabíola, seja bem-vinda. A paz do Senhor, irmãs, a paz do Senhor, igreja, e a paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo. A paz do Senhor também para a Lidiana. A Lidiana também trabalha com os adolescentes há 9 anos. E a Lidiana, ela vive, como dizem, 2 mundos diferentes. Ela tem um rapaz, um adolescente de 14 anos, que é o Mateus, e tem também uma princesinha de 3 anos, que é a Esther. Ou seja, ela tem o mundo azul, o mundo rosa, um adolescente e uma criança. A paz do Senhor, seja bem-vinda, Lidiana. Paz do Senhor, irmãs, é um prazer estar com as irmãs, paz do Senhor para todos, E realmente é 2 mundos diferentes, E é um prazer estar com as irmãs neste momento também. Amém. Eu gostaria de ler um texto, para a gente começar a live, que está aqui em Hebreus, capítulo 11, o versículo 23 e 24, que diz assim: Pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. A história de Moisés é uma história muito conhecida, tanto no meio cristão quanto outras religiões. A história de Moisés ela é muito conhecida. Ou seja, Moisés foi criado não pela mãe verdadeira, ele foi criado pela filha de Faraó. Joquebede, quando Moisés estava com 3 meses, colocou Moisés num cestinho, colocou no rio, e quem achou foi a filha de Faraó. E quem foi seguindo esse cestinho foi a irmã dele, Miriam, que sabiamente, quando viu a rainha pegando aquele bebê, ela logo correu e falou: se você quiser, eu tenho uma mulher hebreia que pode cuidar do seu filho. Eu não sei por quanto tempo Joquebede cuidou de Moisés. Mas a verdade é que depois Moisés foi para o palácio, ele aprendeu sobre a cultura egípcia, sobre a ciência egípcia. E o que me chama a atenção nesses versículos é que nós vemos que, apesar de Moisés ter convivido pouco tempo com Joquebede, quando chega lá na frente, Moisés recusa tudo que ele tinha direito. E eu fico pensando, porque ele não recusou um empreguinho, ele não recusou uma namoradinha, ele recusou um império, ele recusou o que era, na época, a maior potência, ele recusou aquilo que o mundo tinha de melhor para oferecer para ele. E aí eu fico pensando, Lidiana, qual o segredo de Joquebede? Como que Joquebede conseguiu influenciar, ou seja, direcionar Moisés a seguir o Senhor? Porque, muitas das vezes, o que nós vemos hoje são jovens, são adolescentes, trocando o Senhor por um namorado, trocando o céu por uma amizade, trocando a vida eterna por um emprego. E Moisés recusou tudo isso, porque ele sabia que o que esperava ele era algo muito maior. E como nós podemos fazer para influenciar, para colocar os nossos filhos no caminho do Senhor, assim como fez Joquebede? É uma semente, Priscila? Uma semente que foi plantada, para nós estarmos assim influenciando nossos filhos na presença do Senhor.
a gente consegue observar 3 pontos, né? Eu tenho uma vida de oração, né, regular pelo meu filho, pela minha filha. Por mais que a gente tenha um dia muito corrido, mas nós temos que ter essa devocional para com o Senhor, né? Tá sempre entregando, Senhor, abençoa meu filho, né? Onde ele estiver, onde ele passar, né? Senhor, abençoa ele. Além de estar orando por ele, orar com ele também. Porque ele vai ter esse referência, ele vai ter essa referência. Isso é muito importante. Minha mãe orava comigo, minha mãe estava comigo. Né, mais do que eu mandar ele fazer, né, o exemplo, como a gente estava falando, é tudo. Né? Então, não tem como eu falar, olha, Mateus, você vai na igreja hoje? Do que eu estar na igreja com ele. Né? Isso é muito importante. Na verdade, é aquele versículo, ensina o menino, né, no caminho que deve andar. E Moisés foi ensinado, né, apesar de ter sido pouco tempo. E eu acho que Joquebede ensinou enquanto pôde, e depois vem a oração também, né? Porque a oração também pelos nossos filhos, porque, na verdade, chega uma hora que eles saem da barra da nossa saia, né? E aí, só a oração mesmo, né? E, Fabíola, eu estava pensando, porque a gente vê muito hoje no mundo secular, que muitos pais têm empurrado a educação dos filhos para a escola, têm deixado de educar os filhos, deixa a escola resolve. E, às vezes, eu vejo isso na igreja também. Pais que não estão educando os filhos nos caminhos do Senhor e deixa para a professora da IBD, deixa para o pastor, para poder estar fazendo essa função. Você pontuou uma situação extremamente importante, e a gente está vendo isso agora também em tempos de pandemia, né? Essa situação do retorno das crianças também para a escola. E eu quero pontuar a situação que a Lidiana ela já colocou, que é o exemplo. Os pais, eles podem ensinar com palavras e, às vezes, eles não praticarem aquilo que eles estão falando. O exemplo, o pastor Adilson ele fala muito bem no livro de Max Lucado, que ele cita, que pregue o tempo todo, se necessário, use palavras. Então, eu preciso estar na igreja, eu preciso orar com o meu filho. E tem um livro que você colocou muito bem, de como trazer, qual a importância, o que aconteceu que Joquebede, tão pouco tempo com Moisés, porque ele foi tão influenciado por aquele padrão daquela mãe, sendo que ele passou tão pouco tempo com ela. E tem um livro que eu queria indicar para as mães, que eu ganhei assim que eu fiquei grávida do meu irmão, que chama A Melhor Mãe do Mundo. É um guia prático para criar filhos felizes em uma sociedade em crise, né? Ele é uma tradução, né? Ele é da Marina Slayton e Gregor Slayton. É um pastor americano. E lá ele cita um estudo de caso, né? Que é muito importante, que é uma obra acadêmica de um aluno de teologia da Filadélfia. E lá eles descobrem que essa situação, que talvez o pouco tempo que Moisés passou com a mãe, o sentimento de pertença, que é um sentimento de amor que a mãe teve por ele, isso fica extremamente impresso na vida de Moisés. Então, o amor, quando a gente fala que o amor é um sentimento extremamente abstrato, e como que a gente pode fazer os nossos filhos se sentirem amados? Né? Às vezes é um abraço, às vezes eu parar aquilo que é a correria do dia a dia, às vezes a minha filha eu preciso abaixar para estar na estatura dela, para ela se sentir importante. E ali ele fala que o Tim, que é um orientador de alunos de doutorado da Westminster Technology, desculpa a minha pronúncia em inglês, que é horrível, lá de Filadélfia, ele estava trabalhando com um estudante que ele queria responder a pergunta que você acabou de fazer no início, a crítica de por que crianças de pais cristãos decidem aceitar ou rejeitar o cristianismo quando adultos. Por quê? Se eles são criados num universo cristão, alguns eles continuam na presença do Senhor e outros saem. Após anos de pesquisa de doutorado, ele coloca que o estudante ele chega à conclusão que existia um fator predominante nas crianças que seguiam o cristianismo, que decidem ser cristãos,
que era o fato delas se sentirem extremamente amadas. Eu sei que talvez Moisés, naquele momento, foi pertinente que a mãe dele fizesse aquilo, mas ao momento que ela volta para cuidar dele, aquele sentimento de amor, de pertencimento, ela conseguiu imprimir tão grandemente, tão fortemente na vida de Moisés, que aquele sentimento de amor e de pertença, quando ele se viu adulto, valia a pena seguir os princípios cristãos, porque a mãe dele fez ele exalar o amor na vida dele. Olha que lindo, né? E você estava até comentando sobre isso agora há pouco, né, Anunciada, que muitas das vezes, hoje em dia, na correria, né, é trabalho, é tanta coisa, a gente tem passado menos tempo com os nossos filhos, né? Os pais, eles querem o melhor para os filhos. Só que nesse melhor, eles tiram uma atenção dos filhos. Porque os filhos são criados com voz. É excelente ser criado com vó. Eu não tive essa oportunidade, mas é excelente. Mas também tira autoridade como pai. E os pais querem tanto o melhor para os filhos que acabam trazendo menos para os filhos. Então, os pais estão convivendo cada vez menos, estão deixando cada vez mais os filhos sozinhos. A independência dos filhos devido à falta do convívio é que está trazendo muita coisa para dentro do nosso lar. É bom a gente ficar atento, dar mais atenção a essa parte. É interessante esse ponto que você colocou. Nesse livro, a autora, a esposa desse pastor, ela coloca que, infelizmente ou felizmente, nós mães, a gente quer os nossos filhos bem-sucedidos, né? Só que isso também gera um sentimento assim, eu consegui. Isso traz uma massagem para o nosso ego. E aí cabe uma reflexão aqui, que ela coloca: o que você quer? Você quer realmente seus filhos bem-sucedidos? Eu quero. Mas, acima de tudo, ela apontou uma situação extremamente importante que eu achei interessante trazer, que é pertinente à sua fala, é que a gente tem que lutar principalmente para o caráter e a fé. A gente alicerçar, a gente precisa ter filhos bem-sucedidos, a gente quer, mas a gente não pode esquecer dos princípios, como o caráter e imprimir a fé também, porque quando a gente não estiver mais do lado deles, é o caráter que vai, como que eu vou colocar para vocês? É o caráter deles no ambiente de trabalho, o caráter deles na escola, e quando eles passarem por alguma situação difícil na vida que a gente talvez não esteja mais presente, vai ser a fé que vai ajudá-los a saírem daquela situação difícil. Antes de passar para uma outra pergunta aqui, eu gostaria de dizer aos irmãos que estão nos assistindo, que se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta, pode mandar perguntas pelo chat. A gente não tem como responder hoje, mas a gente deixa anotadinho, que numa próxima oportunidade a gente vai estar respondendo. Ou se vocês também tiverem alguma sugestão, algum tema que vocês quisessem ouvir, para que nós pudéssemos estar aqui conversando à luz da palavra de Deus, pode mandar também, que na próxima oportunidade a gente traz o tema aqui, tá bom? Antes de passar para a próxima pergunta, eu gostaria de ler aqui Efésios, capítulo 6, versículo de 1 a 3, que diz assim: Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Aqui nós temos conselhos para os filhos e para os pais, né? Nós temos visto que hoje a obediência tem sido uma coisa difícil. Difícil. Eu lembro que quando eu era criança era uma vez só. Falava e ai de nós se não obedecêssemos, né? Hoje em dia você fala uma, fala duas, fala três e tá difícil obedecer, né? E o que tem levado, Fabiola, essa dificuldade
da obediência, tanto a criança, e quando vai ficar no adolescente, né, a minha está chegando, Lidiana, mas eu imagino que é mais difícil ainda. Né? O que você acha, Fabíola, que tem levado a essa dificuldade de obediência nas crianças? Então, eu também vejo pela minha filha, né, eu falei assim, numa escola dominical, estou aprendendo muito com o nosso presbítero Jeiel, né, sobre a questão de, com o passar do tempo, eu fui criada de uma forma, com o modelo dos meus pais, que era a questão da obediência. Para mim era muito fácil, era muito simples, ele fala e eu obedeço, ponto. Né? Não tinha dificuldade nenhuma. Hoje eu vejo uma menina de 5 anos, eu vejo tipo uma pré-adolescente, né? Uma pré-adolescente que ela questiona, que ela quer colocar as coisas que eu era alienada, né? Nessa época não tinha, nem passava na minha cabeça. Eu creio que talvez com a Esther também pode ser assim. Mas eu atribuo isso também à gama de informação, que é uma geração diferente da nossa, pela quantidade de informação que eles recebem o tempo todo pela TV, pela internet. Só que, acima disso tudo, eu acho que tem coisas que a gente não pode negociar, que são os valores cristãos. Né? Ela pode questionar, ela pode, porque isso faz parte da geração dela, eu preciso aprender isso, né? Mas tem coisas que não são negociáveis, que eu falo com ela. Né? E, principalmente, a questão da obediência. A obediência, ela vai me remeter a uma questão que se chama autoridade. A primeira autoridade que os nossos filhos têm são os pais. Né? Se eu não ensino a minha filha a obedecer, a respeitar uma autoridade, a próxima autoridade que ela vai encontrar na vida dela é o professor. E quem não obedece, os pais, e quem não vai obedecer, consequentemente, o professor vai dar trabalho dentro de sala de aula. Então, é uma questão hierárquica que ela precisa entender. E quem não obedece, o pai e a mãe, não obedecendo o professor, consequentemente, quem está me ouvindo não obedecerá a Deus. Eu não gosto de ser radical, quem me conhece, né? Mas é através da autoridade dentro de casa, através dos princípios de obediência, é que nós estamos ensinando os nossos filhos os valores de obediência ao Senhor também. Mas isso é muito sério e é verdade mesmo, Fabíola, porque aquele que não aprende a obedecer os pais, como vai obedecer a Deus? Não obedece, né? Sim, eu tenho um filho, né, que todo mundo sabe, que tem 25 anos, que ele fez agora essa semana, e eu posso dizer que, para mim, foi um exemplo na adolescência, na juventude. Eu não tive trabalho com ele, eu não tive mesmo. Se você falar para mim assim, você nunca foi buscar ele na rua? Não, eu não fui. Eu nunca fui buscar ele na rua, nunca passou de meia-noite para chegar em casa. E, assim, eu fui privilegiada, graças a Deus, né? E aguardo ser agora com o Daniel, que está na adolescência. Mas, lá em casa, eu aprendi com meus pais. E eu passo para eles. A última palavra é a minha, mora na minha casa, come da minha comida e acabou. Mas mais nada. Por quê? Colossenses 3:20 vai dizer que que a obediência é uma ordenança de Deus. Pode parecer bobagem para mim, para o meu vizinho, para os meus amigos que eu estiver conversando, mas quando obedecemos, tudo flui. E eu ainda dou exemplo da minha vida, eu falo para ele assim, por causa da minha desobediência, eu não consegui certas coisas. Porque aí o meu exemplo vai fazer com que ele pense 2 vezes. Né? E eu fico feliz de estar agora tentando caminhar o Daniel da mesma forma. Mas com o Daniel é diferente. Eu pego agora a Bíblia, sento e mostro dentro da Bíblia. Falo para ele, vem cá, olha aqui, ó. Ontem mesmo eu tive que ler Colossenses 3:20 para ele, porque estava numa desobediência. Eu falei, vem cá, vamos sentar aqui, vamos conversar aqui um pouquinho. E falei para ele.
Então, assim, se a gente pode usar os termos da Bíblia, mas também a autoridade que nossos pais deixou para a gente. E a desobediência é inevitável a consequência da desobediência, né? Assim como a obediência traz as consequências dela, que são boas, a desobediência também vai trazer a consequência. É inevitável. E a consequência da desobediência não é boa. Traz marcas dolorosas. Verdade, traz marcas mesmo. Mas, Lidiana, o versículo termina falando para os pais. Fala, vós pais, não provoqueis a ira nos vossos filhos. E tem pai que provoca a ira, Lidiana? Tem sim, com certeza. Igual a Fabíola falou, que antigamente o pai falava, a gente obedecia, né? E nós temos uma grande missão nos dias atuais, né? Nós, como os pais, impor esse respeito, porém com amor, né? Como está na palavra do Senhor, né? O Senhor corrige porque ama, então os nossos filhos também têm que entender isso. Eu estou te corrigindo porque eu te amo. Né? Tem pessoas que vão contar, conto de 1, 2, 3, volta aqui. Né? Então, é uma correção, mas é por amor. Né? Porque começa em casa. Né? Ele tem que entender essa hierarquia realmente acontecendo de forma correta dentro do nosso lar. Isso é muito importante. Eu queria também colocar uma outra situação, que às vezes algum jovem, acontece muito de adolescente, por eu ter convivido muito tempo com adolescentes, de questionar, assim, às vezes o pai, por a gente já ter falado sobre exemplos, e aquele pai que não dá o exemplo dentro do lar, dentro de casa. E nesse livro, a autora ela é muito feliz em colocar a situação da seguinte forma: mas o meu pai, a palavra que usa, ele não tem moral para falar comigo. Ela falou assim, antes do pai, você achar que tem ou não tem moral, Deus deu autoridade para ele e não foi para o filho. Então, honra o teu pai e a tua mãe para que prolongue os teus dias na terra. O que nós, como pais, errarmos, o Senhor também requererá de nós. Né? Só que, independente do erro do seu pai ou da sua mãe, que possa eventualmente ter errado, quando ele for te corrigir, ele está completamente correto, né? Porque a autoridade o Senhor delegou a ele e não ao filho. Muito, muito bom isso, muito verdadeiro, né? Agora, uma pergunta para as três. Eu não vou dizer de todos os pais, mas acho que da grande maioria. Os nossos filhos é o primeiro campo missionário dos pais? Sim. Com certeza, né? Com certeza, porque os filhos, você é o espelho do seu filho. Tanto é as mães que têm meninas. As meninas querem se vestir igual às mães. Os filhos querem igual o pai. Teve uma época aqui na igreja que eu escondi o terno do Daniel. Por quê? Ele, todo domingo, ele queria vir de terno. Porque o Mateus e o Juan vinham, ele queria vir de terno. Então, eu escondia, porque as pessoas falavam assim, mas você põe. Não era eu que colocava, ele que queria. Então, nós somos os espelhos. O que a gente faz de bom reflete nos filhos. O que a gente faz de ruim também vai refletir. O exemplo, ele fala, às vezes sem você dizer nenhuma palavra. Um exemplo da Luísa também, eu não falo isso como regra, sempre a minha palavra é assim. Nesse tempo de pandemia, eu assisto muitos cultos online. E isso é meu, tá, irmãos? É o jeito é a minha criação, que eu vou colocar aqui um exemplo. No momento de culto, eu tenho o hábito, porque às vezes a gente está em casa, a gente está com a roupa mais confortável, só que no momento de culto, eu estou entrando em culto. Aí eu tenho, Fabíola não é regra, né? Cada um ele tem uma forma de pensar. Eu mudo porque assim, eu estou entrando na presença do Senhor, eu sei que nós somos seres espirituais, o nosso corpo é espiritual, mas é meu. Então, eu ponho uma roupa que eu acho mais adequada para eu me apresentar naquele momento de culto que eu estou cultuando ao Senhor na minha casa. Mesmo quando eu vou fazer oração, é a mesma coisa que eu não consigo chegar diante do Todo-Poderoso, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, de qualquer maneira. E isso eu nunca falei, nunca impus para a Luísa nem nada. E ela, um dia que a gente faz o culto doméstico todos os dias antes de dormir, aí ela estava com um pijaminha dela e ela tem o momento dela da oração dela. Aí eu sei que ela chegou, ela puxou o travesseiro e pôs em cima da perninha, porque ela estava de shortinho, de pijama. E aí
Aí ela falou assim, agora eu vou orar, mas eu tenho que respeitar a Deus, porque eu estou entrando em oração. Então, eu não dito como regra, mas os nossos filhos, nós, como diz a palavra do Senhor, nós somos a carta de Cristo lida, né? Então, é onde a gente está, nós estamos sendo lidos pelos nossos alunos, é uma carta viva. A gente está sendo lida pelos nossos vizinhos, a gente está sendo lida pelos nossos filhos, e assim por diante. Então, fale o tempo todo, se necessário, use palavras. Pregue o tempo todo, se necessário, use palavras. Então, a gente prega mais mesmo com os nossos exemplos. O exemplo é uma coisa muito forte, né? E, voltando um pouquinho ali na obediência, eu estava me lembrando de 2 exemplos na Bíblia. O primeiro foi de Saul, né? Saul não tinha... Ele não era sacerdote, ele não podia oferecer sacrifício, e ele desobedeceu, ofereceu sacrifício, e quando Samuel chegou, falou, você está louco? O Senhor ia confirmar o seu reino, e por causa disso, o seu reinado acabou. Quer dizer, o Senhor já começou a procurar outro homem segundo o coração dele. E o exemplo mais lindo para mim de obediência é quando eu leio aquele versículo que diz que Cristo foi obediente até a morte, e morte de cruz. Ele sendo o próprio verbo, a palavra viva, ele obedeceu, ele se fez homem, humilhou a si mesmo, né? E obedeceu até a morte de cruz, que era uma morte horrível. Que exemplo de obediência maravilhoso, né? É lindo a gente ler um versículo desse. Então, e se a gente fosse nós, será que obedecia? Porque esse exemplo é muito forte. Porque uma coisa é você obedecer até você saber que não vai morrer, não tem que passar por aquilo ali, não tem que suar o sangue. Mas ele passou por tudo aquilo, por amor a mim, a vocês, a quem está nos assistindo. Então, assim, se Deus obedeceu, por que não nós? E foi até o fim, né? Até o fim. Morte de cruz é realmente muito forte, né? Até o fim. Muitas pessoas que às vezes nós conhecemos começam obedecendo, mas acontece alguma coisa ali, outra coisa aqui, não dá mais para continuar obedecendo ao Senhor, né? Perde. Não adianta só começar, é verdade. Né? A obediência tem que até o final, terminar. Realmente, isso aí. E esses valores, esses princípios de obediência, a gente só tem como permear com os nossos filhos mediante estudando a palavra do Senhor, mostrando exemplos do que aconteceu com pessoas que desobedeceram. Porque, como eu falei anteriormente, é pertinente da idade dessa nova geração o questionamento pela quantidade de informações que elas têm todo dia. Então, são mais fácil para eles questionarem por causa da informação. Antes, na minha época, né, para a gente obter mais informação, a gente tinha que ir numa biblioteca, a gente tinha que parar, olhar naquelas estantes enormes, achar um bibliotecário com boa vontade para nos ajudar, para a gente poder ter alguma informação. E hoje chega muito mais fácil, então eles conseguem articular. Hoje em dia, o Google responde tudo. Tudo. Né? Então, eles conseguem articular melhor, falar melhor, porque a informação ela está ali. Então, isso assusta nós, pais desta geração, porque vem uma geração extremamente crítica, de questionadores. Eu não estou falando isso como uma crítica, né? Mas que a gente possa, aqui é um espaço para a gente poder fazer reflexão, para a gente discutir e para a gente aprender juntos, porque não está sendo fácil para a gente também ser pais dessa geração que a gente vem acostumado de uma geração que eu falo e você obedece, e a gente vem agora de uma geração que quer se igualar no nível com a gente de sabedoria, né? Mas eu também sei, são saberes diferentes, são épocas diferentes, então vamos aprender juntos. Mas, como ela falou, hierarquicamente eu mando e você obedece, né? Porque você está aprendendo a ter princípios que vão te levar para o céu. Eu sempre brinco que criar filhos não é uma tarefa fácil, é muito difícil. E, principalmente, criar um filho aos pés do Senhor. É mais difícil ainda, porque o mundo tá que você faz o que você quer, né? E você criar um filho mostrando para ele que a palavra de Deus, a Bíblia é a verdade, é mais difícil ainda. É só com muita oração e muita misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas e a vida dos nossos filhos.
Porque tá difícil hoje em dia, né? Sim, Priscila, está difícil porque hoje tudo pode. Tudo pode. Para a criança te obedecer, você tem que dar para ela um brinde, troca, né? Fazer uma troca. Na nossa época, vai arrumar a cozinha, ponto final. Hoje em dia, segunda você arruma, eu arrumo na terça. Então, Quando arruma, né? Não, existem coisas que desculpem, às vezes, vocês ouvirem uma psicóloga falar com princípios um pouco, às vezes, radicais. Né? Eu falo que tem coisas que não são negociáveis. Né? Eu escutei numa reunião, né, de pais uma situação assim. A minha filha chega no horário de live, de estudo online, ela vai sentar e ela vai estudar. Né? Ela vai estudar. Mas o meu eu tenho que negociar. O outro pai falando, eu tenho que negociar, porque aí eu te dou um biscoito, aí eu tenho que deixar ela comendo para ela poder sentar. Né? Tudo é mais fácil quando a gente pega no início. Minha mãe sempre falou isso para mim, Fabíola, entorta do início. Então, desde que começou a aula online, ela já começou sendo entortada, desculpa a palavra, desde o início. Eu aprendi com a minha mãe. Então, o parâmetro de educação que eu tenho, glória a Deus, um dia eu poder ser como a minha mãe foi. Né? Então, meu parâmetro de mãe é a minha mãe e a minha avó também, porque a minha avó me criou. Né? Então, não tem coisas, me desculpem falar que de uma criança pequena, que estão hoje querendo dar ordem nos pais, como você colocou muito bem, a anunciada colocou muito bem, então, hoje você arruma, amanhã eu arrumo. Não tem, não. Hoje você é você, e se amanhã também tiver que ser você, vai ser você. Né? E essa falácia eu não aguento esse menino, eu não aguento essa criança. Ei, mãe, desculpa, você é a mãe, você é o adulto. É claro que você não vai bater, é claro que você não vai espancar, mas você tem autoridade de Deus e a sua. Se for necessário, use a vara, como está escrito na Bíblia. Então, fala assim, é não e ponto final. Essa questão do não é extremamente pertinente a gente colocar aqui, que eu não sei se vai chegar, talvez, aqui, o não. A gente está vindo de uma geração também que não sabe receber não. Isso é extremamente pertinente a gente colocar aqui. Porque acaba chegando nos consultórios, que hoje está desencadeando muito nos adolescentes, que eu já até coloquei para você lá na congregação, é a questão do cortar os pulsos, né? Que vem a automutilação. Aí, para esconder dos pais, outros estão cortando os pés, porque ali fica escondido dentro do sapato, eles não conseguem ver. Então, uma criança que não aprende a receber um não, aí chega lá na frente, ela vai receber um não do namorado, de uma namorada, né, que às vezes não quer continuar, e aí ela no emprego, e aí entra num quadro depressivo, ou vai se cortar, se frustra. Então, uma geração que não sabe se frustrar, e aí existem vários feminicídios que estão acontecendo no momento por causa que não sabe receber um não. Então, tinha uma charge muito bonita, esses dias eu ia publicar, mas eu não gosto de colocar coisas muito polêmicas em Facebook, em rede social, que fala assim, o filho, por que você está irritado desse jeito? Ele falando assim para a mãe, é porque eu quero que você me diga não. Então, educar, a Priscila falou muito legal, criar filhos não é fácil, educar filhos não é fácil. Eu chego no final do dia, às vezes eu falo assim, parece que eu estou esgotada, né? Mas eu não abro mão de educar, porque eu estou preparando a minha filha para a sociedade, para a igreja, para o trabalho, né? Para ser um ser humano que ele seja empático, que ele saiba entender a dor do outro, o tempo do outro, e então tem que receber não, sim, não é saudável. Meninas, essa questão da obediência, se a gente for falar, o assunto vai render. E eu tenho uma outra pergunta para falar para vocês, que eu acho que é um assunto polêmico também, que é celular. Eu vou começar com você, Fabíola. Eu não vou te perguntar agora como cristã, vou te perguntar como psicóloga. Existe uma idade para se dar o celular para uma criança? Pode dar celular para a criança? A partir de que idade? Qual a sua opinião como psicóloga agora? Essa parte eu vou deixar para a Fabíola responder para mim também. Também quero Eu ouvir. não quero responder, não. Então, gente, é complicado. É uma pergunta extremamente polêmica, e aí eu tenho que
ter tem que ter toda a delicadeza por causa de órgãos que regulam a profissão, né? Porque existem várias correntes de psicologia e cada um vai encarar de uma forma. Eu vou falar, então, da minha opinião pessoal, tirando a psicóloga um pouco de lado, né, para ficar mais confortável para eu poder responder. Eu, particularmente, a minha filha esses dias, porque os amigos têm celular, né, e ela perguntou para mim que ela gostaria de ter um celular. Aí eu peguei e falei assim, por enquanto, né, os brinquedos ainda fazem parte da sua rotina, o celular que ela tem acesso é o meu, aonde também eu posso controlar e posso ver o que ela está vendo. Por quê? Porque o uso excessivo da tecnologia, agora indo para o lado da psicologia, tá? Não colocando uma idade certa, eu vou jogar essa bola para os pais, para vocês que conhecem melhor o filho de vocês, vocês sabem até onde vocês podem ir, a confiança que vocês têm nele. Eu falo porque a minha filha ela é extremamente inteligente, ela é questionadora, então vocês veem que neném eles stalkeiam, né, o celular de uma forma assim absurda. O pai dela mesmo esses dias estava baixando, porque ele está fazendo faculdade de tecnologia da informação, ele estava baixando um programa e ele não viu que o programa já tinha baixado. Ela já tinha visto há anos-luz, entendeu? Aí ele procurando lá no computador, ela falou assim, pai, olha, ela acabou de fazer 5 anos, o programa já está ali. Agora, como? Como que ela fez essa conexão? Então, parece que a criança está ali naquele ambiente e não está percebendo. Automático, isso. Né? Então, eu coloco para vocês assim, vocês conhecem melhor o filho de vocês, vocês sabem até onde vocês podem entregar. A minha filha, de 5 anos, por causa do temperamento dela, eu acho desnecessário ela ter uma tecnologia dessa na mão dela por enquanto. Por quê? Porque eu quero que ela corra, eu quero que ela ande de bicicleta, eu quero que ela tenha os momentos dela com a tecnologia, assim, porque isso também não é ruim, mas a boneca, a casinha de boneca, que isso tudo vai desenvolver outras áreas do cérebro dela, né? Agora, qual o nome, né? A idade vai ser os pais que vão delegar a idade para os filhos saberem por quê. Chama nomofobia, tá? Agora, aí eu vou colocar um pouquinho de medo nos pais. Porque o uso excessivo do celular ou de tecnologias em si, ele causa dependência como uma droga química. Fabíola, eu só vou te cortar um pouquinho, você falou disso, eu lembrei de um vídeo que eu vi, tem uns 2 dias, de uma mãe que estava num avião com a filha e, quando o avião foi decolar, a mãe tomou o celular da filha, porque o celular não pode ficar ligado quando o avião está decolando ou pousando. E a menina, ela tinha 12 anos, mas ela deu um show, ela fez um escândalo no avião e começou a gritar com a mãe, a gritar com os outros passageiros, ela simplesmente perdeu o controle porque a mãe tomou o celular dela. Então, a nomofobia é o medo de ficar sem o celular, é o medo de ficar sem a tecnologia, e isso gera no cérebro uma crise de ansiedade. Eu não quero, porque isso aqui é público, né, porque aí eu não posso articular com o episódio, né, mas a ausência do aparelho, ela gera na pessoa que já está com dependência do aparelho a nomofobia, que a ausência daquele aparelho, ela gera uma crise de ansiedade tão grande que pode acontecer quadros como este que você descreveu. E o triste disso tudo, como eu coloquei na nossa bate-papo com os adolescentes, é que quando chega num determinado padrão alto, a única forma que tem para, olha só, é desintoxicar, tá? A desintoxicação, acho que é assim que fala. É como se fosse uma droga comum. Então, eu falei com os adolescentes, hoje existe uma droga lícita que está sendo usada no bolso de vocês. Então, o cuidado, a delicadeza, só que eles não têm a maturidade ainda e acham que o que eu falo, a minha linguagem que eu falo, ela é exagerada. Só que quando eles
terem a oportunidade. Eu lembro que quando eu estudava no Verbo, no 2º grau, eles levaram a gente numa clínica de dependentes químicos para a gente ver o processo de desintoxicação. A abstinência, que é o quadro que apresentou, né? O quadro de abstinência da ausência da droga, o que ela faz no ser humano. Eu presenciei, eu vi, e é horrível. Às vezes as pessoas têm parentes que usam, pessoas próximas, né, vamos colocar assim, quando a pessoa fica sem o álcool, sem o cigarro, gera crise de abstinência. E isso acontece com os aparelhos de celular. Então, nós precisamos, como servos do Senhor, sermos prudentes, sermos vigilantes, nós precisamos nos atualizar, nós precisamos estar perto da tecnologia. Olha que bênção hoje, isso quem faz é a tecnologia, mas a psicologia ela traz essa contribuição, tudo com muito equilíbrio, né, sem excesso. Então, hoje, quem manda, quem é a autoridade da minha filha sou eu. Então, por enquanto, ela não vai ter o uso excessivo do celular na mão dela, por causa que eu não quero esse tipo de quadro futuramente dentro do meu lar. A tecnologia sendo bem usada é bênção, né? É bênção nas nossas vidas. Lidiana, e é certo o pai não ter acesso ao telefone do filho, o filho ter senha e o pai não poder mexer no celular do filho? É um caminho que não tem mais volta, né? A tecnologia, a gente está se encaminhando para isso. Hoje tudo é online, né? Você só sai de casa se você quiser sair de casa. Tudo é online, consulta, mercado, tudo. E, igual você falou, né? A tecnologia é bênção quando é usada de forma correta, né? Então, nós, como os pais, nós temos que saber dosar isso para os nossos filhos, né? Hoje não vai mais na escola, hoje tem a plataforma online, mas qual o tempo que eu vou disponibilizar para ele estar conectado, né? A hora de dormir, olha, vamos ter que desconectar, porque senão não dorme, né? Então, a gente tem que ter um grande cuidado com isso, porque senão vai voltar o tempo lá de trás. Mas eu tenho que, como pai, eu tenho que me posicionar, né? Muitos pais acabam sendo omissos, né? Eu tenho conhecimentos que, às vezes, o pai vai dormir e o filho fica no telefone, com a internet. Você não sabe o que ele está assistindo, né? Porque é uma janela aberta para o mundo, né? Então, como pode ser pessoas boas do lado de lá, também tem pessoas que estão com más intenções. Então, nós temos que ter um grande cuidado, sim, é muito importante. Um hormônio que é produzido na hora para a gente poder dormir é a melatonina. E a luz do celular, ela inibe a produção de melatonina. Por isso que a gente está tendo grandes adolescentes que estão tendo quadros de insônia, né, por causa da luz, né, refletida do celular. Ela, como que eu vou falar uma palavra mais delicada, né? Ela inibe, essa é a palavra, ela inibe a produção da melatonina e isso atrapalha. Não, mas eu tenho que ficar aqui para ver se o sono vem. Aí que o sono não vai vir. Muito adolescente, até adulto mesmo, que deita na cama e fica lá no celular, né? E isso acaba realmente... Tem que ter um controle mesmo, né? Geral, né? Mas, voltando ao assunto, é mais fácil você entregar um celular na mão de um adolescente, de uma criança, e deixar ela lá horas, e você fazer todo o seu trabalho, do que você trabalhar com a criança na sua cabeça, falando. O Daniel recebeu o celular dele agora, esse ano, com 10 anos. E eu mantive minha palavra, não vou dar, não vou dar, não vou dar, empresto o meu um pouquinho, depois devolve para mim. Porque se você, assim, se afrouxar, né? Aí ele sabe. Minha mãe falou com 10, mas me deu com 8. Então, sempre a minha palavra vai prevalecer. Mas se você manter a palavra, não vou dar, é tantas horas. Está sendo difícil para mim lá em casa também, é difícil, porque você tenta manter, você quer trabalhar com a criança, você quer fazer as coisas, mas se a criança não tiver com o celular, ela está atrás de você. Então, é mais fácil a gente dar. Então, a gente tem que prestar mesmo atenção. Essa dica foi boa para mim, viu? Meninas, o bate-papo está ótimo, mas nossa hora está acabando. E, para terminar, eu queria que vocês dessem um conselho aos pais, uma palavra aos pais, sobre tudo isso que a gente conversou aqui. Bom, como a Priscila falou no comecinho do nosso bate-papo, ser pai e ser mãe é uma missão, não é fácil, né? Um verdadeiro pai, né? Uma verdadeira mãe não é fácil. Mas que nós possamos pedir sempre ao Senhor, o Senhor me ensina, né? A cada dia que o Senhor possa me ensinar para eu poder ser uma boa mãe, para eu poder ser um bom pai,
né? A cada dia dos nossos filhos, nós estamos aprendendo com eles, mas não devemos esquecer a autoridade que nós temos que ter dentro de casa. Então, que nós possamos sempre pedir ao Senhor: Senhor, me ensina a ensinar o meu filho nos teus caminhos. Isso é muito importante. Nas considerações finais, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, porque quando a gente pensa que a gente vai ensinar alguma coisa, a gente, na verdade, a gente está sempre aprendendo, né? Então, aqui é um momento de reflexivo, onde a gente não tem o saber absoluto, que a gente não sabe todas as coisas, que, como vocês já conhecem um pouco de mim, que não... eu não generalizo, às vezes a minha experiência pode ser relevante para uma mãe, mas às vezes para uma outra vida não é tão relevante, porque nós somos seres humanos únicos, com histórias de vidas diferentes. Então, as minhas considerações finais também é a respeito de como incentivar os nossos filhos a seguir a Jesus. Primeiro vem o exemplo, sempre, né? O seu discurso ele tem que ser de acordo com a sua vida, né? Eu falo uma coisa e faço outra, é difícil para a criança e para o adolescente compreender. Então, se a Lidiana falou muito bem, eu oro junto com você, eu ajoelho com você, eu vou junto para a igreja com você, e ali a gente vai construindo coisas lindas que vão levar os nossos filhos para o céu. E a respeito da tecnologia, existem vários estudos relevantes, né? Um artigo que eu achei muito interessante, que é do Instituto Federal do Ceará, que é artigo científico, para não ficar nas minhas palavras. Nesse artigo científico, eles colocam muito bem a questão da nomofobia, que é o uso excessivo do celular. Então, eu peço aos pais uma delicadeza nesse sentido e muita oração, tá? Porque eu sei que depois que eles se acostumam com o uso da tecnologia, não é muito fácil para os pais agora retirarem essa questão. E a obediência, ela é de extrema importância. E eu falo que tudo que eu conquistei na minha vida foi por eu ter aprendido a ser obediente. Então, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, obedeçam aos seus pais, obedeçam primeiramente ao Senhor, a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Aqui existem as verdades eternas, aqui não existe nada relativo, né? Aqui a gente pode generalizar que a Bíblia ela é a verdade. Então, muito obrigada pela oportunidade. Quer deixar alguma palavra final, anunciada? Quero agradecer mais uma vez por estar aqui, né? Agora a gente vai estar aqui sempre e trazendo mulheres experientes para nos ensinar também, ensinar você que nos ouve. E não deixe, né, Priscila, de mandar as suas perguntas, que a gente vai montar, sim, um novo programa com as perguntas que as irmãs estiverem mandando e que continue orando por nós, né? Para esta nova etapa, né? Ir adiante e também a gente usar o meio de comunicação para levar a palavra de Deus a todos aqueles que precisam. Amém? Meninas, muito obrigada pela presença de vocês, que o Senhor possa abençoá-las cada dia mais, enchendo vocês de sabedoria e usando mais e mais na obra dele. E vocês que nos assistem, obrigado, que o Senhor também possa estar dando sabedoria tanto a vocês quanto a nós que aqui estamos também, né, para criar os nossos filhos no caminho do Senhor, no temor do Senhor, porque é bênção. Criar os nossos filhos nos caminhos do Senhor é bênção. E nós vamos agora orar para terminar. Amado Deus, muito obrigada, Senhor, pela oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aqui esta noite. Obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos ensinou, que o Senhor falou conosco. Nos ajuda, Senhor, a colocar em prática, meu Deus, aquilo que aprendemos. Que possamos, Senhor Jesus, estar criando os nossos filhos, Senhor, nos teus caminhos. Que possamos ser exemplos para eles, meu Deus, que eles possam nos olhar e que eles possam ver Cristo em nossas vidas. Que eles possam ter prazer em te servir, Senhor. Meu Deus, muito obrigada por tudo. Nos abençoa e sê conosco, em nome de Jesus. Amém.